Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, né, do horário que você nos assiste. Eu sou a Paola Prandini, cofundadora da Afroeducação, e mais um diálogo para não passar em branco começa agora. Estamos já no terceiro mês desse ciclo de diálogos que tem sido realizado por uma parceria entre a Afroeducação e o Instituto Ela, Criações Educativas, e sempre tenho aqui a companhia de Ana Helena comigo. Tudo bom, Ana? Olá, oi Paola. Olá a todas, todos e todes. Bom dia, boa tarde, boa noite, como Paola falou. Não sei de onde você está nos assistindo, mas estamos aqui de novo, juntas, e também agradecendo aí quem está acompanhando a gente desde sempre, quem está chegando novo. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. Tá? O Diálogos para Não Passar em Branco é uma correalização aí da Afroeducação e do Instituto Ela, e a nossa ideia é construir um diálogo crítico à branquitude com diversas pessoas, diversos temas, diversas áreas. E hoje, hein, Paola, Hoje temos uma convidada super especial que já está aqui conosco, Mariana Sierra. Olá, Olá, tudo bom, Mari? pessoal. Olá, Paola, Ana. Muito obrigada pelo convite. Como estão? A gente que agradece, eu já tenho a felicidade de te conhecer. Engraçado que não presencialmente ainda, né? Das coisas que a vida digital faz com a gente, da gente acabar. Eu acabei criando, né, um vínculo muito forte sobre o qual, inclusive, nós vamos falar hoje aqui na live com a Mari, mas ainda não desvirtualizamos, né? Porque o vínculo começou no momento de pandemia, né? Então, E você está longe, né? Eu tô longe, e ainda não ajuda que a pessoa está em Moçambique, né? Mas isso vai mudar num futuro próximo, se tudo der certo. E, Mari, eu te conheço, mas quem nos assiste não necessariamente te conhece, então conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o que te, né, da sua vida, como que foi um pouco da sua trajetória, para que a gente pudesse ter a sua presença aqui hoje. Perfeito. Eu sou Mariana Sierra, então eu trabalho como produtora audiovisual já faz 11 anos. O meu trabalho sempre foi focado basicamente em publicidade. Então, eu trabalhei em produtoras, já trabalhei em agências de publicidade, já trabalhei em veículos de mídia também. E há 5 anos eu me dedico à minha produtora, que chama Gataria Filmes. Ela começou como uma produtora que fazia vídeos para planejamento estratégico de publicidade, então focada em conteúdo documental e também conteúdo para marcas. E nos últimos anos eu também comecei a prestar consultoria para empresas, tanto agências como clientes finais, para estruturar processos de audiovisual dentro dessas empresas. Mais recentemente, como a Paula disse, a gente se conheceu e junto com mais 2 mulheres, a Isabela Rosa e a Ana Paula Paulino, a gente formatou um projeto de consultoria também focado em equidade racial e de gênero nas comunicações. Então, a consultoria se chama Afeto. Ela está prestes a ser lançada oficialmente, mas aqui é um teaserzinho que a gente pretende, na Afeto, ser, além de uma fonte de educação sobre equidade de raça e de gênero, também uma facilitadora dos debates e das transformações nos times de marketing e nas produções, focando em equidade racial e de gênero nas comunicações das empresas, além de também ser ponte das empresas com ações já existentes, como a Afroeducação, Instituto Ela e mais tantas outras que existem por aí, que também estão na luta para melhorias, né? Maravilha, isso mesmo. Isso foi um pouco, né, desse nosso encontro, né, Afeto, que está nascendo. A gente com certeza vai ter muita coisa boa aí para poder compartilhar com vocês num futuro bem próximo, ainda esse mês. A gente deve já fazer o lançamento oficial da Afeto, e, sem dúvida alguma, como parte, né, do trabalho da Afeto, que é ser uma consultoria em equidade e comunicação institucional, acho que tem um ponto que é essencial aqui para esse nosso diálogo de hoje,
que foi esse chamamento, né, que nós fizemos aí na divulgação dessa ideia, que é uma ideia que não é de agora, né, já faz alguns anos, inclusive, que há um movimento feito principalmente por pessoas negras, né, ativistas, que colocam essa provocação de que se elas não se veem, né, se elas não se sentem representadas nas publicidades que elas têm acesso, elas simplesmente não vão comprar aquele produto. Depois, obviamente, isso se amplificou, né, e várias outras populações aí, né, que também são subalternizadas, acabaram também levando esse lema, né, como um lema importante. Então, mulheres, né, pessoas com outras diferenças que representam outras populações também se empoderaram a partir dessa lógica. E a Mari tem, né, um histórico, como ela bem apresentou aqui para a gente, bastante focado nesse mercado, né, da publicidade. Então, e aí, Mari, como que para quem está do outro lado, né? Porque esse é um lema de quem está ali enquanto consumidor. Mas e aí, para quem produz, né, essa comunicação, esse é um tipo de preocupação que hoje existe na cabeça desse mercado, de que se as pessoas não se sentirem representadas, elas não vão adquirir aquilo que está sendo anunciado? Então, eu noto que, como você falou, é uma preocupação crescente, né, de todos os meios ter representatividade, falando no geral. Eu sinto, pela minha experiência, que esse debate se tornou mais presente no meio da publicidade, do audiovisual para a publicidade, nos últimos 5 anos. Assim, uma preocupação real do que nós vamos fazer, críticas, principalmente porque houve uma mudança de 10 anos para cá da forma como a publicidade é feita e é veiculada, né? Então, antes as marcas tinham toda a fala, né? Elas falavam e a pessoa recebia sentada em casa vendo TV. Hoje em dia, com as mídias sociais e as redes, os consumidores têm a fala, eles podem produzir seus conteúdos, eles têm facilidade de criticar os conteúdos. Então, houve uma preocupação crescente de ser justo, né, no que estava sendo produzido. Em 2015 começou a agência Reds, eu até tive contato com eles quando eles estavam para lançar essa pesquisa que chamava Todos, né, com X, que era uma análise de representatividade na publicidade. Eles faziam em ondas, a Reds em parceria com a ONU Mulheres, inclusive. Em ondas, pegavam um período e analisavam nos principais canais de TV todas as publicidades que passavam naquele período e faziam estatísticas de pessoas protagonistas, estereótipos, como as pessoas estavam sendo retratadas nessas propagandas. E começou em 2015, e eu acho que a última onda foi em 2018, houve uma crescente, sabe? Então, tem uma crescente de representatividade nas publicidades. O mais importante, o dado mais importante foi protagonismo de mulheres negras, que era menos de 10%, menos de 5%, se não me engano, passando para 25% já no final de 2018. Outros dados de coisas... aliás, muitas pesquisas têm de que as pessoas não se sentem representadas e acham que a publicidade deveria representar. Inclusive, o IBGE mostrou isso. As pessoas acham que as publicidades não representam e acham importante que seja representado. Então, fica o questionamento de se o consumidor quer que isso aconteça e isso conectaria ele mais com as marcas, por que as marcas têm tanta dificuldade em fazer isso acontecer, né? Então, há alguma coisa que vai além do consumo, né? Um problema que é além do fim principal da publicidade, que é que a pessoa consuma e se conecte com aquela marca e compre aqueles produtos. Tem algo a mais que ainda está deixando as marcas não representando
completamente a sociedade que elas estão inseridas, né? E como que você nomearia ou qualificaria esse algo a mais? O que de fato impede esse posicionamento das marcas? Eu vejo que as relações que são impostas, né? Porque eu acho que não é uma causa única, né? É uma complexidade de questões aí, né? Eu acho que principalmente pela falta de representatividade de tanto negros, quanto mulheres, quanto comunidade LGBT, dentro das empresas que planejam esses conteúdos, sabe? Então, falta que haja referências sobre outras coisas. Então, sempre fica se retroalimentando um racismo estrutural através da publicidade, né? A gente pode pensar que publicidade é só publicidade, né? Não é, mas se você pensar que o tempo inteiro a gente está cercado dessas comunicações, o grande poder de persuasão que ela tem na nossa mente e mais além do consumo do produto que ela anuncia ou do serviço, há um consumo simbólico, né, do que ela está dizendo, então que fica registrado na memória das pessoas e que é resgatado depois, né, em ações, em coisas. Então, precisaria ter um pouco mais de responsabilidade na construção desses conteúdos, né? Então, eu acho que é isso. Em última instância, o racismo estrutural, ele está ali e, por mais que uma marca tente abordar esse assunto, às vezes ela reforça uma questão racista porque ela não tem os insumos, as pessoas, as mentes e as referências adequadas para construir aquela publicidade. Mari, oi. Diferente de Paola, hoje é o nosso primeiro encontro presencial online, né? Que é o novo presencial. Mas é um prazer. Eu estava aqui te escutando, eu queria fazer uma reflexão junto também. Na realidade, assim, eu olho a publicidade pelos olhos da educação, né? Eu não sou da comunicação e acho que isso muda, né, a forma de olhar a publicidade. Mas eu estava pensando uma coisa aqui, que você falou dessa cadeia, né? Que acaba reproduzindo o racismo estrutural, porque é uma cadeia, né? Você tem uma empresa que tem pouca representatividade, e aí, por mais que ela entenda que tem consumidor, ela não acredita que esse consumidor tem, digamos, um valor, né? Que eu acho que também tem a questão do valor. E aí me lembrou um filme antigo, quer dizer, eu não sei se é antigo, vocês aqui da comunicação me falam, eu não sei nem quem é o diretor ou a diretora, que é O Quanto Vale ou É Por Quilo, que foi a primeira crítica que eu vi, né? Esse foi o primeiro filme que me chamou a atenção da crítica desse lugar. É uma crítica para a política, mas é uma crítica para a publicidade também. Não sei se vocês assistiram, né? Quanto Vale ou É Por Quilo. Sim, e aí tem uma cena... Sérgio Bianchi. Sérgio Bianchi. E aí tem uma cena que fala, então, peraí, vamos fazer essa publicidade, pega o indígena, pega o negro. Para mim, aquilo foi muito, muito forte, dessa postura que ainda não era um entendimento orgânico mesmo, de que não é pegar uma pessoa ou outra, como agora as empresas falam toque, mas é sim realmente mudar completamente a figura da imagem da nação brasileira, ou a imagem no caso, nação brasileira, lá no filme, que eu acho que era alguma publicidade política, mas no caso das marcas. Aí, eu acho que tem uma reflexão aí da diferença de representatividade e responsabilidade. Porque ontem, numa conversa também com uma agência de publicidade, eu estava falando isso, assim, não... eu acho que essas duas coisas têm que estar completamente conectadas, sabe? Porque a discussão interna, na mudança epistêmica mesmo, na mudança do fazer da comunicação, não é só olhando a representatividade, porque a representatividade parece que ela vem para e aí me corrija, mas para locar algumas pessoas dentro de uma estrutura. E aí eu acho que combater a estrutura, por isso que eu digo que eu olho a publicidade pela educação, combater a estrutura é exatamente esse trabalho
de fissura, mesmo que ele tenha a ver com responsabilidade. Aí eu falo no sentido de trazer essa reflexão, quase, não sei se chega a ser uma pergunta, mas essa reflexão junto contigo, de como é que a gente constrói essa responsabilidade, sabe? Que ela tá em outro campo, porque a representatividade, ela está no campo dessa luta identitária, né? Ela foi crescendo, né? O processo de entender a necessidade do reconhecimento da diversidade, ele foi impulsionado pelas lutas, como a Paula colocou, as lutas da população que não tem essa visibilidade de maioria como a população branca tem, né? Foi por essas ditas minorias, que não são minorias em quantidade, mas são minorias em representação econômica e social. Então, foi impulsionada por essas lutas identitárias. Mas a responsabilidade, ela está no campo da luta econômica, que é no campo anticapitalista. E aí é que vem o fio da pergunta que é complicada, né? E eu, inclusive, trago aqui, nem tenho resposta, viu? A luta antirracista tem que estar na comunicação atrelada à luta anticapitalista. Mas como ser anticapitalista na publicidade? Esse é um desafio, me conta. Sim, eu acho que os estudos eles precisam ser mais claros em relação ao consumidor para a gente entender, porque se 20% dos 1% mais ricos são negros, será que a gente perde mercado mesmo? De outra forma, a publicidade, se a gente está num mar de publicidade em que todo tempo tem informações e a gente já está dando skip, sair de publicidade todo o tempo. Como você impacta uma pessoa? Talvez não é fazendo o que se chama publicidade contra-intuitiva, que tem essa responsabilidade social, tem coloca uma narrativa mais positiva para esses grupos chamados minoritários e ativa o olhar do consumidor, sabe? Não existe uma forma de unir. Eu não tenho certeza se ser antirracista na publicidade é necessariamente ir contra o lucro da empresa, sabe? Eu acredito que há uma forma de caminhar junto, justamente porque nos últimos anos a publicidade ela saiu de um lugar de vender um produto ou um serviço ou falar sobre a empresa para falar sobre valores e causas, sabe? Então, como realmente trabalhar uma causa e ser o que a gente chama na publicidade de uma love brand. Todo mundo gosta daquela marca porque se identifica com os valores dela, sabe? Então, eu acho que isso não diminui a venda, não é contra o capitalismo, eu acho que isso vai mais além. E fazendo um link com o que você falou dos números, né, que é representatividade por quilo, tipo, coloca lá e aí a gente já fez nossa parte, que eu vejo muito nas reuniões de pré-produção, em que você está provando o casting, tá bom, a gente já escolheu aqui, agora vamos colocar um ou dois negros para ter, tipo, uma coisa meio que ainda é difícil, assim, que coloca-se o negro como representante do negro, não um representante humano, né? Perde uma noção, né? Cria-se uma separação que de fato não existe. Né? Exato. Então, é isso. Eu acho que se a gente vai para a linha desse contra-intuitivo, a gente eleva o destaque se ela é bem feita e se ela é verdadeira, ela tem mais destaque. E o público se conecta mais e, por consequência, compra mais daquele lugar e não de outro. Nesse sentido, eu fico pensando, né, a gente teve aí no Brasil agora recentemente o Dia dos Pais, e aí houve toda uma série, né, eu fui acompanhando obviamente daqui, então eu talvez nem consiga falar com tanta propriedade, mas
enfim, fiquei dentro de algumas campanhas publicitárias que foram feitas, levando em conta uma preocupação não só de representatividade diversa em termos raciais e de gênero, mas também de trazer pautas, vamos dizer assim, né? Enfoques, olhares de roteiros também disruptivos, vamos chamar assim, dentro desse mercado, né, publicitário. Como que você tem acompanhado esse movimento, Mari, levando em conta, por exemplo, a campanha que a Natura fez, né, usando a família do Tami, né, como um retrato desse Dia dos Pais, né, como um pai, homem trans, sendo homenageado por meio desse comercial, e isso obviamente gerou toda uma polarização, né, o que tem sido já bastante característico de tudo que tem acontecido no nosso mundo, né, então tudo vira uma grande discussão entre quem é pró e quem é contra, né, os a favor e os contra, e um grande júri popular, um júri das redes sociais que é estabelecido a partir desse tipo de publicidade. Como que você tem analisado e tem acompanhado esses movimentos que têm sido feitos ultimamente, Mari? Eu acho essenciais, principalmente as marcas se posicionarem como justas. Nós vendemos produtos para pessoas, nós estamos e defenderem causas e dizerem que elas são. E a Natura, ela sempre teve esse viés, né, de falar de natureza, de falar de beleza, de um jeito mais humano, de falar isso, de igualdade, né? Porque é uma marca que é popular e por isso ela tem que se posicionar de uma forma que ela fale com todos, né? Eu acho que na publicidade, obviamente, depois de uma publicidade como essa, existe um videocase que diz quanto se falou sobre a marca, quanto se aumentou em vendas, quanto se aumentou em seguidores, e é isso que a marca, no final, quer saber, sabe? Então, é preciso ver mas com certeza, numa propaganda dessas, é aquela coisa, falem bem, levantar a discussão já é uma vitória. As pessoas dizerem por que é isso, por que, sabe, na mesa da sala, uma filha poder conversar com o pai sobre... Um filho conversar com o pai sobre essa propaganda da Natura. Já é mérito, eu acho. Levantar essa bola. Mas isso, o inconsciente será das pessoas em relação à Natura, será que é negativo porque ela fez isso? Ou ficou mais ainda na nossa cabeça, Natura, esse nome, sabe? Por mais que eu não concorde com essa propaganda, então é isso, a gente precisa ver que, voltando ao que a gente estava falando com a Ana, defender uma coisa, se você é verdadeiro e se você comunica com muita gente, por mais que exista gente contra, até essa pessoa contra, ela ficou com a Natura na cabeça. Sim. Sabe? E não sei se ela falou, nunca mais vou comprar Natura. Vai ter gente que raciocina dessa forma, mas às vezes se deparou, se chocou com aquilo e a Natura ficou mais um pouquinho na cabeça, sabe? Tipo, seja para o bem, seja para o mal, falem de mim, né? É um pouco dessa lógica. Exato. Né? Se é uma publicidade autêntica, eu acho, nesse sentido, né? Se é cuidada, se não é oportunista, né? Igual nessa onda de Black Lives Matter, eu acho que todas as marcas se posicionaram, né? Todas não, a maior parte. Quis falar alguma coisa sobre isso, quanto apoia e tal. E muitas foram criticadas porque não tem um histórico de... Então, como a gente avalia se é um oportunismo ou não, eu acho que se é uma marca que tem um posicionamento contínuo em relação àquele assunto, né? Até porque houve empresas que se apropriaram, né, do discurso do Black Lives Matter, mas que tinham ainda uso de trabalho escravizado, né? E aí
como que você coloca essas duas possibilidades na mesma mesa, né? É impossível. Ou você tem uma atitude e uma prática e uma missão enquanto empresa antirracista de fato, e ser antirracista é ser anti-escravagista, ou você não se diz antirracista, né? Acho que são desses limites que precisam ser colocados. A gente já está recebendo comentários, perguntas, né? Alguns comentários eu já fui colocando aqui na nossa tela, agradecemos sempre a participação de vocês que nos acompanham aqui ao vivo, é muito bom, né, poder ter essa interação. E já temos aqui duas colocações. Uma delas, eu quero compartilhar com vocês, elas vêm de um grande parceiro aqui, né, nosso da Afroeducação e do Instituto Ela, que é o Marton Olímpio, que também tem um trabalho, né, bastante voltado para esse campo, e ele diz o seguinte: mas esses valores e causas, eles vendem um produto. Se não vendessem, a publicidade nunca, e ele diz, repito, nunca agregaria a ela essa função. Love Brand vende, contribui para o capital e impede acesso a gente preta e pobre. O capital não dorme, o capital quer grana e não igualdade. A Natura financiou o golpe. Enfim, né? Então, se a gente depois, né, quiser comentar um pouco dessa questão que o Marton traz, eu acho que é bem interessante. E, além disso, a Cláudia Mogadoro também manda aqui para a gente uma pergunta, dizendo se a sociedade civil tem que cobrar responsabilidade social da publicidade. O que você poderia acrescentar em torno desse comentário e dessa pergunta da Cláudia, Mari? Começando pela segunda, eu acho que a sociedade civil está cobrando das marcas a todo momento. Com as redes sociais, não existe mais como uma marca se isentar ou se proteger das críticas e do ataque de diversos grupos, né? Sejam eles para o bem ou para o mal. Então, a sociedade ela está dando a sua opinião e a internet vai deixando cada vez mais fácil isso. Sobre o comentário, desculpa, eu esqueci o nome dele. Do Marton Olímpio. Sim, conecta um pouco com o que a Ana tinha dito, né? Que publicidade é alimentar o capital, né, de empresas. Crescer e talvez gerar injustiça. Eu acho que, num sentido, existe uma rede de produção de publicidade, né? A publicidade ela tem um fim para uma empresa, uma marca, que é um gigante, mas ela tem tantas pessoas, né? Tantas redes que produzem aquela publicidade, seja dentro da agência, seja nas agências de planejamento, seja nos consultores das agências de planejamento, seja nas pessoas que participam nas pesquisas de planejamento e depois nas produtoras e os técnicos todos das produtoras. Existe uma rede imensa que faz a publicidade. Então, muito se viu agora na pandemia, que parou, que ninguém pode sair de casa, que a gente não pode produzir. Quantas pessoas ficaram sem os seus trabalhos, entendeu? Então, a publicidade, ela tem esse fim da marca, de enaltecer uma marca. Mas como essa marca gera uma riqueza também para tantas outras pessoas. E eu acho que é aí que a gente tem que pensar em como ela está sendo construída. Se dentro das empresas a gente tem times compostos por todos os grupos, se é justa a construção que isso também diz o que é oportunismo ou não. Se uma campanha é composta majoritariamente por homens brancos e fala sobre igualdade de raça e gênero, isso é oportunismo. Não se acredita de fato naquilo, só quer se vender. Então, eu acho que o Marton está falando é a mesma crítica que a gente está fazendo. Mas a gente não pode esquecer de toda a rede que a publicidade alimenta, que é de muitas pessoas negras, LGBTs, mulheres,
são muitas pessoas que trabalham para construir isso. E eu acho que é preciso trabalhar ainda mais para que haja integrantes dessas comunidades na construção da publicidade. E me fez lembrar a Bia Ferreira, essa cantora que é incrível e que ela sempre me incomoda muito com todas as letras, e eu adoro ela porque ela me incomoda tanto. Tem uma letra dela que fala de dentro do AP, que é de dentro do AP, ar-condicionado, MacBook, você vai dizer que é de esquerda, feminista, defende as mulheres, vai para o rolê com o carro que veio do pai, quer dizer que entende de luta de classe, e eu vejo a publicidade muito nesse lugar ainda. Nas agências, nas produtoras, a gente ainda está no ar-condicionado com o MacBook, dizendo o que o público quer ouvir, sabe? Então, de que forma a gente traz todo mundo para construir a publicidade, que ainda vai fazer a marca ganhar todo o dinheiro, mas também vai distribuir a riqueza por mais pessoas. Tem um outro comentário. Desculpa, Ana, só para fechar esse bloco, e aí eu acho que você pode emendar. É só um outro comentário que a gente recebeu aqui, que eu acho que tem muito a ver também, que é do Ailton, e ele diz assim: eu não entendi como se falem bem ou mal que falem de mim, eu entendi como algo mais profundo, eu vi uma marca chamando para o debate, para a consciência, algo que a sociedade precisa pensar e se posicionar, né? Então, para a gente ver o quanto que, de fato, é uma discussão complexa, né? E o quanto que vão ter vários olhares aí possíveis, e acho que o diálogo, quando a gente traz esse tema para o diálogo, né, Ana, é exatamente para isso, para que a gente possa pensar das diferentes formas de se olhar para essas questões. Agora, a bola está contigo, eu só queria aproveitar o gancho para trazer o comentário da Ailton. Não, foi ótimo, foi ótimo. Não, eu estava aqui pensando, eu não sei nem se eu consigo elaborar bem, mas eu acho que é juntando um pouco o que a Mari e o Marton estão falando, e ainda insistindo um pouco nessa pauta de que antirracismo tem que estar junto com o anticapitalismo, mas eu entendo, claro, que a gente hoje, os marxistas radicais vão bater em mim, mas que é difícil, não consigo imaginar um anticapitalismo completamente exterminando o capitalismo por completo na atual conjuntura, como um socialismo, um comunismo. Não consigo imaginar o lugar das empresas e o lugar da comunicação fazendo isso. Não que eu, utopicamente, não queira isso, sabe? Porque, inclusive, como eu digo, eu olho a publicidade com os olhos da educação. Então, é óbvio que, na utopia, eu imagino que a única forma realmente real de uma abolição completa do racismo é eliminando o capitalismo, porque é uma tríade estrutural. Agora, pensando a partir da empresa, eu acho que eu junto essa reflexão que o Marton traz, que a gente traz aqui, que é representatividade, reconhecimento, tem que estar atrelado com reparação e redistribuição. Sabe? É como se não tem como não pensar sem essas 4 formas. Eu acho que é isso, assim, sabe? Não tem como pensar, é como você traz, tem que ser orgânico. Orgânico no sentido de que essa publicidade só faz sentido, e aí eu não sei como é que é isso, como é que seria uma conversa dentro mesmo, orgânica, dentro das empresas, se ela tivesse um sentido completo mesmo. Não é só da publicidade para fora, tentando pegar pessoas para a marca, mas é a marca se revendo na sua política de ação afirmativa, na sua política de redistribuição de renda, na sua política... É claro que as empresas nunca vão parar de pensar o lucro, mas eu utopicamente, né, falando como educadora, utopicamente, penso que esse lucro tem que ser repensado mesmo, sabe? Essa pauta tem que estar junto, porque acaba que a gente junta muito a pauta de raça e gênero, e falo, inclusive, enquanto eu também, né, sujeito político. Mas quando eu me vejo aqui na conversa com a comunicação, com a publicidade, vira e mexe, eu me vejo me confrontando com a pauta anticapitalista. A gente tem que voltar lá e ir lá no feminismo 99% e entender exatamente o que a Mari fala. Esse 1%, ele é branco,
extremista, fundamentalista, de direita. Vamos olhar quem é esse 1% do capital. Ou dentro desse 1% do capital, a gente também já consegue enxergar pessoas negras como Jay-Z e Beyoncé. Jay-Z e Beyoncé fazem parte desse 1% que o feminismo, 99%, tá pleiteando acabar. Então, entende, assim, e aí se eles estão, como é que eles estão fazendo esse dinheiro circular? E aí como é que as empresas começam a pensar? Eu estou pensando isso assim, tem uma empresa muito boa do Fernando Montenegro, a Etnos, né, que vai falar sobre esse lugar da comunicação e essas pesquisas de mercado e dizer que existe dinheiro na comunidade negra, e aí como é que a gente faz esse dinheiro circular? E como é que a gente faz as comunidades brancas, que são hegemonicamente quase todas as empresas, repensar essa redistribuição, entendendo essa equidade racial, não só lá na ponta da publicidade, porque a ponta da publicidade vai estar falando para o público de fora que vai consumir. Mas esse público de dentro, eu acho que é um pouco, é só para contribuir mesmo, não é uma pergunta, é mais para a gente pensar que não tem mesmo como pensar representatividade sem reconhecimento, sem reparação, sem responsabilidade e sem redistribuição, sabe? E aí é dificílimo, porque costurar esses reis todos na prática, né, ali no dia a dia da comunicação, é um desafio enorme. Eu acho que inclusive, eu acho que imagino que é esse ponto, quando a gente fala de consultoria, né? Porque esse ponto é realmente desmembrar isso e enfrentar mesmo a pauta anticapitalista, como é que pensa mesmo enquanto conceito o anticapitalismo, porque quando a gente fala de anticapitalismo, a gente está falando de comunismo, né? Porque, inclusive, nem sei como pensar comunismo em empresa. Eu me lembro de um debate antigo, acho que eles não estão nos assistindo agora, mas gostaria que estejam em algum momento, mas eu tenho um amigo negro publicitário, que é o Fábio Xangô, e eu tenho um amigo da música, o Dica, que também é um homem negro, e que tem um debate mais marxista. E aí, uma vez, esse debate se confrontou, sabe? E aí o Fábio falando, não, a gente tem que ocupar os lugares, e tem que ter esse dinheiro circulando na mão dos negros, e tem que ter os negros dentro das empresas publicitárias. E aí o Dica falou, não, a gente não tem que ter empresas, a gente não tem que ter... E aí o debate isso me marcou muito, porque esse debate de representatividade é um debate que está dentro do capitalismo. E tudo bem, assim, é só uma afirmação de que a gente tem que assumir ela. E como é que assumindo ela, né, a representatividade está dentro da disputa do capital. E aí tudo bem. Então, dentro da disputa do capital, como é que a gente faz? Ou não, a gente não faz. A gente não quer a disputa do capital. A gente quer eliminar a relação capital-trabalho no sentido do lucro, né? Não no sentido que as pessoas não tenham capital, mas no sentido do excesso do lucro. Enfim, é mais um elemento aí para a gente pensar junto aí com o Martin, que trouxe essa problemática para cá, e realmente é um debate interessante da gente olhar para ele, né? Sim, eu acho que eu sou daquela opinião que o capitalismo não é uma boa coisa, mas é a melhor coisa que a gente tem até agora. Mas eu acho que ele precisa ser reformado, definitivamente. Principalmente em relação a essa distância que existe entre quem está mais embaixo e quem está mais em cima, que é infinita. Que existem bilionários no mundo, para que alguém precisa de bilhões, sabe? É possível ter uma vida boa, muito boa, com muito menos, sabe? Por que uma pessoa tem que ter uma vida deplorável e uma outra jogar dinheiro pela janela, sabe? Queimar dinheiro para acender o charuto. Sobre esse questionamento que você estava falando do que eu acho que é o mote do Black Lives Matter, em contrapartida com o programa de diversidade da empresa, eu li um artigo de uma diretora global de pessoas de uma agência chamada Oliver, é uma agência multinacional que cria houses de agências dentro das empresas, chama Mina Folarin. Ela falava justamente sobre isso. Ela é uma mulher negra,
diretora global de pessoas, ela falava justamente isso, não se pode confundir o projeto Black Lives Matter com o programa de diversidade da empresa, né? Uma coisa é o racismo estrutural que a gente está tentando desmantelar, ressignificar, fazer outra coisa da nossa sociedade. E uma outra coisa é representatividade nas instituições, né? Ela até fala, o Floyd foi morto por causa do racismo, não porque não havia negros no bairro onde ele estava, sabe? Que ela quer dizer que as empresas elas não estão perdendo os talentos por causa da falta de iniciativa de inclusão, mas porque o racismo estrutural não está sendo discutido. Por mais que o diretor de criação seja negro, ele não está conseguindo ultrapassar todas essas barreiras que tem da liderança maior, da sociedade, das marcas que ele atende, sabe? Eu entrei em contato com uma pesquisa da Vice, que é também um conglomerado de mídia multinacional e que atende público jovem, né? Então, 380 milhões de pessoas no mundo acessam as notícias deles. Tem essas ferramentas de brand safety, né? Então, cria-se uma lista de palavras que o anunciante não quer que seus anúncios apareçam associados àquelas palavras, textos que contêm aquelas palavras. E dentro dessas palavras estão gay, gordo, muçulmano, pessoas negras. Então, você está dizendo para um algoritmo que aquele conteúdo é negativo e que você não quer associar com a sua marca, você acredita de fato que aquele conteúdo é negativo. Então é preciso transformar quem tá atuando, porque somos nós que estamos criando esses algoritmos, né? A Vice fez num evento, comentou sobre isso, tal, e o que eles dizem a gente recebeu muitos aplausos quando a gente falou sobre isso, mas as listas só aumentaram e nada mudou. No caso do Black Lives Matter, eles falam que eles têm o maior tráfego do site com os conteúdos relacionados ao Black Lives Matter. No entanto, o clique médio, né, o custo por clique nesses anúncios é 57% menor, ou seja, mais da metade menor. O que significa que as pessoas estão acessando esses conteúdos, mas em termos de sustentabilidade da empresa, não vale a pena para ela produzir esse conteúdo. Então, as marcas não estão incentivando a produção desse conteúdo. Então, elas vão apagando a discussão social. Eu, voltando no último comentário, eu acho que o grande mérito da publicidade da Natura é totalmente a discussão, levantar a discussão, se você concorda ou se você não concorda. Vamos falar sobre isso e ver que outras coisas a gente não tinha nem pensado sobre. Se eu consigo defender a minha discordância de fato ou se eu não consigo e realmente não tá mudando em nada para mim ou se eu estou atrapalhando a vida das pessoas com a minha opinião, sabe? Então... eu tinha notado aqui essa empresa de cibersegurança Check, ela que atende agências, anunciantes, fazendo essa coisa de direcionar e proteger a publicidade para ela não estar associada a coisas controversas. Eles estimaram que em 2019 $2,8 bilhões foram perdidos por causa do bloqueio incorreto de conteúdo. Ou seja, as marcas, as pessoas que fazem essas listas, elas não estão conseguindo raciocinar nem para atingir o objetivo que elas têm, sabe? Que é de lucro, que é de clique que é de conexão com a marca. Então, é preciso haver uma transformação interna que talvez seja uma transformação do capitalismo, mas eu acho que antes de transformar o capitalismo, talvez ainda se possa usar o capitalismo para uma transformação social, né? De conscientização dos anunciantes, que eu acho que só pode ser feita através de educação, sabe? Na minha opinião, e também pela minha experiência, por mais que eu ache que eu penso sobre isso e que eu discuto sobre isso com as pessoas, quando eu comecei a estudar e ter acesso a pensadores do tema, a essas lives que vocês estão fazendo, muitas coisas que eu não
não tinha, parece, a capacidade de realizar sozinha, sabe? Se abre. E com isso, muitas possibilidades se abrem de criação e de realização, que é o que a gente fala quando há representatividade e possibilidade de pessoas de diferentes vidas e realidades contribuírem na construção de uma coisa. Essa coisa é inovadora, essa coisa é mais importante, mais impactante. E isso gera lucro para a empresa. E por que eles não estão fazendo isso? Sabe? Não tem nenhuma explicação plausível, não tem. Então, antes de reformar o capitalismo, ainda é possível usar o capitalismo até que ele se desgaste completamente, que todos tenham voz e que tenham poder para dizer, então, a gente já não concorda mais com essa construção, já não precisamos mais disso, vamos fazer uma nova coisa. É incrível como a gente roda e a gente volta para a educação, né? Essa roda que leva a gente, no caso que num ciclo vicioso, né? Para a educação, e eu acho que isso tem muito a ver não só com as nossas visões de mundo, mas e com as nossas ideologias, né? Aqui pensando nós três, mais especificamente, o público que nos assiste, mas eu acho que isso também demonstra a importância que a educação tem na vida da gente, né? Desde a possibilidade de transformação de algo muito micro, né? Até algo que vai gerar uma mudança talvez maior de um sistema como o do capitalismo ou assim por diante, né? Então, veja aí que a educação ela vai recortar, né, toda essas nossas esferas da vida, e é exatamente por isso que aqui no nosso programa, além de ter a possibilidade de discutir, né, de dialogar sobre as mais diferentes vertentes e possibilidades de leituras críticas, né, a branquitude, a presença da branquitude na vida da gente, dos privilégios, da estrutura de privilégios que demarcam o nosso ser e estar nesse mundo, a gente também sempre traz, ao final dos programas, um momento em que a gente compartilha dicas, exatamente porque a gente entende que a educação é feita, né, nesse compartilhamento e não necessariamente só dentro da escola, não necessariamente só de maneira livresca. Os livros são importantes também, mas não são exclusivos, né? E agora, cada vez mais, acho que a gente vem, né, ressaltando isso dentro desse mundo de pandemia que a gente está vivendo. E então, chegado, né, esse grande momento, até porque o tempo voa e a gente já está aqui no finalzinho, né, da nossa conversa de hoje. E eu, particularmente, trago aqui uma indicação, né, para o nosso momento de fica a dica, né, como a gente chama aqui nos diálogos para não passar em branco, que não tem necessariamente uma relação direta com o campo da publicidade, mas que tem, mais uma vez, uma relação enquanto um motor de discussão crítica, né, a branquitude. E não sei se vocês já assistiram, mas a minha dica é esse filme chamado Lucy, Lucy escrito com E no final, tá? Porque existe um Lucy com Y, que aí é um outro filme de outro gênero. Esse daqui é um filme do gênero drama, da indústria hollywoodiana, foi dirigido por um cineasta negro que se chama Júlio Zoná, e ele é de 2019, esse filme. É curioso porque eu não senti uma grande repercussão em torno desse filme, não sei dizer exatamente o porquê disso, mas vale a pena muito correr atrás para assistir, porque é um filme que vai contar a história de um jovem negro nos Estados Unidos, que é filho adotivo de um casal de brancos, e vai trazer uma série de dinâmicas que são estabelecidas nessa relação afetiva dessa família
composta aí por uma lógica interracial, né, de pais brancos, filho negro, num universo estadunidense em que o racismo é tão latente e em que esse jovem, na verdade, ocupa quase que um pretenso lugar de uma estereotipia de um homem que um homem branco ocuparia. Ele é um jovem muito bem sucedido, que tá, enfim, que é negro, mas a gente colocaria vários mas aí dentro dessa lógica do senso comum, né? É negro, mas é rico, tem um desempenho escolar maravilhoso, é atleta, mas isso tudo não garante uma forma, né, vamos dizer assim, de estabelecer uma bolha em que o racismo não o atinge. Então, vale a pena assistir e refletir também sobre a condução que esses pais precisam ter em relação às suas branquitudes para educar esse jovem negro, né? Então, fica a minha dica. E vou passar agora para a Ana. Ana, por favor, conta para a gente sua dica de hoje. Já anotei sua dica. A melhor coisa do programa é esse, né? A gente fica anotando as dicas também uma da outra. Mas a gente consegue fácil, Paola? Netflix ou aluguel Netflix, no YouTube? Eu acredito que não tá, mas eu assisto. Eu sei que para a gente baixar na internet é fácil. Tem possibilidade em outras plataformas. Então, foi assim que eu vi, inclusive. Tá. Bem, a minha dica é livro, e eu acho que também não dialoga necessariamente com a publicidade e a comunicação, mas dialoga com uma coisa que eu venho pensando e que serve também para essa área, porque eu acho que serve para isso que a gente está falando, né, Maria? Essa coisa do orgânico, do sentido, tem que trazer para dentro para essa mudança ser realmente profunda, né? Ela não ficar ali naquele, traz uma pessoa aqui, traz outra. E aí, eu venho pensando uma coisa o tempo todo, assim, eu acho que agora a minha fala não vai ser mais só, porque eu tinha uma fala muito, leiam literatura negra, leiam livros negros. A minha fala agora é, leiam literatura negra e encontrem os personagens brancos e repensem sua branquitude. Então, a pauta, para mim agora, inclusive, de como eu agora leio também, e na realidade, eu me descobri. Na realidade, no fundo, eu sempre li a literatura negra para criar esse arcabouço de repensar as relações, inclusive porque a literatura clássica, para mim, é uma literatura negra, porque fala realmente das relações, né, possíveis e tensas, e essa tensão ela é necessária para o processo de transformação. Mas agora a minha fala é nesse sentido, assim, a gente precisa ler literatura, né? Enfim, a gente precisa ler o tempo todo, e quando a gente tiver essa fala vamos ler literatura negra, porque um dos aspectos, uma das características de ser antirracista é mudar esse arcabouço discursivo, né, a narrativa hegemônica discursiva, então a gente precisa ler literatura negra, mas a gente precisa encontrar as relações, os pontos de tensão das relações e entender aí como é construído esse personagem branco. E aí, a minha dica é o James Baldwin, que foi agora lançado pela Companhia das Letras, né? A Companhia das Letras acho que está fazendo essa política afirmativa de relançar ou lançar novas literaturas. Eu gosto muito porque James Baldwin é um clássico, e aí desconstrói a ideia de clássico, né? Porque quando você pensa a ideia de clássico e você imagina de forma hegemônica, você tem a tendência a pensar que clássico é livro de autoria branca, né? E não é. Então, James Baldwin é um clássico. E esse livro, O Quarto de Giovanni, ele está falando de personagens brancos, né? Ele está falando de um encontro homoafetivo, na realidade de um homem bissexual que tem uma relação com uma mulher e ele se apaixona por um outro homem. Isso tudo se dá no continente europeu, então ele está falando de personagens brancos, e aí é um homem negro da literatura clássica construindo personagens brancos. Então, para mim, eu acho que é importantíssimo para a gente pensar a branquitude, olhar esses personagens brancos também, como é que são construídos. Então, acho que Baldwin aí vai ajudar a gente para esse momento. Leiam literatura negra, encontrem os personagens brancos e repensem sua branquitude. Eu acho que esse é o ponto, assim, para mim.
Perfeito, perfeito. E Mari, a sua dica está bem dentro do tema de hoje e eu fiquei bem feliz quando você contou. Conta para todo mundo agora qual que é a sua dica de hoje. Antes de falar minha dica, eu queria dizer que eu adoro o momento de dicas. Eu tenho uma lista aqui que eu já não dou conta mais. Ninguém dá. Eu quero, mas já também consegui consumir algumas que são muito legais e muito transformadoras. Eu sou muito grata por vocês, por trazerem isso para nós. A minha dica é o livro, e eu escolhi bem dentro do tema porque os publicitários, eles são muito uma tribo, assim, e é tudo entre nós, sabe? E esse livro chama-se Publicidade Antirracista, Reflexões, Caminhos e Desafios. Ele é organizado por professores da USP, pesquisadores, Francisco Leite e Leandro Batista, e ele tem artigos, então é fácil de ler, não é um livro que você tem que ler tudo de uma vez, você pode ler um artigo, ler um outro artigo, que me ajudou muito quando eu comecei a estudar o tema, também ler esses livros que são compilações de artigos. Esses autores, eles têm um trabalho, então você pode pesquisar outras coisas de publicidade antirracista que eles já produziram em outros anos. Esse acho que é o mais recente, e vai desde contextualizar o tema, analisar estereótipos, e eu acho que eu lendo esse livro, eu fiquei muito mexida, e eu acho que é bom para nós que trabalhamos com publicidade, porque ele fala dos nossos trabalhos, sabe? Fala de coisas que a gente teve contato, que a gente falou com o diretor de criação. Então, é transformador, sabe? Uma análise mais a fundo de o que a gente está fazendo, né? E vai mais além, uso da tecnologia para recriar memórias antirracistas, uso de influenciadoras negras, representatividade de vários ângulos, inclusive sobre o viés da representação da branquitude, encenação de diversidade e educação para a formação de publicitários negros, ou seja, como a estrutura curricular pode também, na formação dos publicitários, dissolver o racismo estrutural, né, da educação. Então, eu acho que é um bom conteúdo para se ter, para nós, sim, colegas. Super dica. Super dica. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque enquanto eu fazia o mestrado, eu fui colega de classe do Francisco, e ele estava no doutorado, então nós somos amigos, e ele é um dos poucos, infelizmente, pesquisadores negros que nós temos na Escola de Comunicações e Artes da USP, mas uma pessoa que tem, de fato, uma pesquisa de muitos anos já, né, bastante debruçada na ideia da publicidade contra-intuitiva, né, que você, Mari, inclusive citou num momento aqui da nossa conversa. É um conceito que ele trabalhou com profundidade nas pesquisas dele, então acho que vale muito a pena realmente estar perto e conhecer um pouco mais desse trabalho tão relevante, né, que o Francisco faz, em parceria com o Leandro, né, que foi seu orientador durante o mestrado e doutorado, e eles têm, inclusive, uma outra publicação que chama O Negro nos Espaços Publicitários Brasileiros, que também é super interessante aí dentro dessa coletânea, né, que eles vêm gerando em torno dessas discussões que a gente traz aqui. Então, esse livro de 2011 que você falou, eu acho que até foi citado como um dos melhores livros lançados no ano pelo Jabuti, Prêmio Jabuti. Então, é boa leitura, assim, para se ter, e boas referências, que é o que a publicidade precisa, novas referências, novos conhecimentos. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz à Paola. É fácil de encontrar? A gente vai lá no Amazon e já compra hoje? Muito fácil, não precisa nem comprar. É uma publicação aberta. Você entra no site, baixa o livro, não precisa nem comprar. Perfeito, perfeito. Mas em que site? Baixa no site? No site da ECA. Eu posso... mas é só colocar o nome no Google, que o primeiro link vai ser o link para você ir pro Livros Abertos. Perfeito. USP, que vai estar lá. No Google é bem fácil de encontrar.
Perfeito. Né? E eu acho que essa nossa conversa também mostra, né, uma questão muito importante para o trabalho da Afroeducação, que é a educomunicação e a leitura crítica dos meios de comunicação, né, como parte desse processo educomunicativo. Então, esses materiais que a gente circula aqui, eles também fazem parte, né, estão aí nesse bojo dessa discussão que a educomunicação nos propõe. Eu acho que tem muito a agregar. E é chegada a hora, então, do momento final, né, desse nosso encontro. Infelizmente. Infelizmente, já super agradecendo, né, a sua participação, Mari, conosco. Foi muito bom passar esse tempo aqui contigo. E a gente tem sempre um desafio, né, que nós fazemos. Então, Ana, tá contigo. Conta pra gente qual que é o desafio de hoje. Então, o desafio de hoje é o seguinte: semana que vem, a última semana de agosto, o Instituto tá lançando um curso novo, e o curso também é um grande desafio, porque a gente vai falar para jovens, né? O curso, inclusive, nasce eu tenho uma filha de 13 anos, e ela é super antirracista, super ativista, e todo, né, nesse bojo aí do Black Lives Matter. Ela vem também, né, postando, e eu vejo também as amigas e os amigos também nesse movimento, e esse debate todo, inclusive debate interno, né, amigos que reproduzem um racismo e eles combatendo. Enfim, nessa história toda, a gente teve essa ideia de fazer um curso para jovens. Então, a gente quer que o curso seja para jovens. Nosso público são jovens, entre 11, 12 até aí 18, 19, e ele vai ser lançado agora. A gente lança hoje nas plataformas, né, no Instagram, no Facebook, já está no site, tá? Já está no site do IELA e já está no site da Diaspora Black, que é nosso parceiro aí no processo de venda dos cursos. E o desafio de hoje é viralizar esse curso. Queria que quem estivesse aqui com a gente assistindo, que fosse lá no Instituto ELA. A gente vai estar lançando agora à tarde, né? Entre hoje e amanhã vai entrar no Instagram, mas já está no site. Então, quando chegar no Instagram, reposta, coloca nos stories, mas quem conseguir também repostar no seu feed, reposta em outras redes, fala também dentro de casa, viralizar não só nas redes sociais, mas viralizar também na conversa, né? Quem tiver aí filha adolescente também, dá uma chamada, pergunta se quer assistir, entra lá, conversa com seus filhos, né, com suas filhas, vê como é que é a conversa na escola, pergunta a eles como é que é a conversa na escola, vê se eles se interessam para fazer o curso. Então, o desafio de hoje é a responsabilidade de viralizar o curso, porque a gente está com muita vontade de conversar com os jovens. A gente viu realmente esse movimento entre os jovens, assim, sabe, de o assunto tá bulinando os jovens, né, usando aqui a palavra da Joyce, do Inquipa, que a gente já adotou aí, Joyce, a gente já adotou aqui. Então, esse é um tema que eu fico muito feliz, né, porque, enfim, não é um tema, é uma construção, né, de sociedade antirracista, mas eu percebi muito como um bulimento nos jovens, e aí o Instituto ELA construiu esse curso. Precisamos falar sobre racismo, e aí o desafio é para todo mundo viralizar aí o curso, viralizar nas redes, viralizar nas conversas em casa e convidar os jovens para fazer o curso. Maravilha. Então, próximo encontro, só para a gente registrar, né? Daqui uma semana, próxima sexta-feira, dia 21, nos encontramos aqui novamente, nesse mesmo horário, meio-dia no horário daí do Brasil, né? 17 horas no horário daqui de Moçambique. E, Mari, finalizamos contigo, suas considerações para esse momento, e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, muito legal trocar com vocês, uma honra trocar com vocês sobre o assunto. Eu acho que é isso, a intenção aqui era que os colegas e principalmente os colegas repensassem, né, suas lentes para criar as coisas, mas não só, também o público consumidor, público leigo da publicidade, também possa olhar para a publicidade não como uma coisa que é entregue e entra de uma vez, mas também o que ela está querendo dizer e de que forma ela foi construída.
para que você também se proteja, né, de qualquer coisa que possa entrar em você que você não concorda, né? Então, tentar olhar mais atentamente o que está sendo entregue, de que forma ela foi construída para ser entregue, né? Envolver mais negros nas agências para entender que a cor de pele não determina a capacidade da pessoa de planejar uma publicidade ou de ser o líder daquela equipe, direcionar a verba para projetos do público negro, de minorias, das chamadas minorias, fazer essa reparação financeira. Eu entrei em contato com esse termo, reparação financeira, na live de vocês, e fez todo o sentido para mim, que se a branquitude ela tem esse acúmulo de dinheiro, porque que veio de frutos de privilégio, então se a gente quer ser antirracista, a gente tem que fazer uma reparação financeira. Eu ganhei em cima de outra pessoa que não ganhou. Então, de que forma eu posso ser mais justa nas minhas escolhas de investimento e etc., né? As marcas precisam ver quanto elas querem assumir essa causa e querem participar desse debate, quanto tempo e quanto dinheiro elas estão investindo nisso, né? E qual é o papel dos brancos, principalmente, já que estamos comandando tudo e liderando tudo e tudo vem para nós, então o que nós vamos fazer e tirar essa sobrecarga dos negros de serem ativistas, além de desenvolverem o que quer que seja que eles querem desenvolver, nós também termos nossa parte de dizer que as coisas têm que melhorar e têm que ser mais justas, além do trabalho que a gente faz todos os dias buscando nossos sonhos, né? É isso. Okay. Muito bom, gente. Então, muito obrigada. Até a próxima semana. Nos vemos novamente, sexta-feira. Sim. Beijo. Boa semana para todas, todos e todos.